Amados irmãos, vamos nos unir em oração. Em nome de Deus, o Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amado e bondoso Pai Celestial, santificado seja o teu nome, Pai amado. Te agradecemos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. E louvamos a Ti, queremos glorificar a Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o nosso Criador, é o nosso Salvador. Pai amado, o Senhor é o nosso abençoador. Por isso queremos agradecer a Ti, Senhor. E ao mesmo tempo, Pai, queremos pedir que o Senhor possa ser misericordioso e nos perdoe, porque temos dívidas de agradecimento contigo, Pai. Nós sabemos que temos uma dívida impossível de pagar. Não podemos pagar, mas, Pai, sabemos que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é um Pai cheio de amor. Por isso agradecemos a Ti. Estamos agora aqui, Senhor, para receber a Tua palavra, porque o Senhor sempre segue nos abençoando. E esse momento de recebermos a Tua palavra é uma bênção que não sabemos nem calcular, não sabemos mensurar. Mas, Pai, agradecemos por tudo. Senhor, abra o nosso coração para que possamos compreender a Tua palavra, a Tua mensagem, e que o Espírito Santo possa ativar pela boca dos Teus servos, com todo o poder e autoridade, e que a Tua palavra possa realmente tocar os nossos corações, trazer muita força, muita paz, alegria, fé, esperança, Pai, e confiança. Então, deixa-nos viver assim uma hora cheia de paz e benção. Rogamos, Pai, por aqueles, pelos enfermos, pelos idosos, por aqueles que realmente não podem estar na Tua casa, no serviço divino aos domingos. Aonde for possível, Pai, dê força a eles, para que no próximo domingo possam estar no serviço divino de agradecimento. Mas o Senhor sabe cada circunstância. Então, ajuda todos esses irmãos, essas almas, guia a mão dos médicos, abençoa os remédios, os tratamentos, que eles possam sentir, Pai, no coração, pelo menos a Tua paz, saber que o Senhor olha por cada um e conduz todas as coisas. Isso pedimos em nome do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, para este serviço divino, que é uma preparação, né? É uma palavra de preparação para o serviço divino do próximo domingo, que será o serviço divino de agradecimento, no primeiro domingo de outubro. Então, nesse último domingo de setembro, nós temos essa palavra que está no livro de Gênesis, capítulo 14, versículo 20, é parte do versículo 20, e que diz o seguinte: E então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo quanto possuía. Até aqui. Obrigado, amados. Amados irmãos e irmãs,
Em primeiro lugar, quero desejar as boas-vindas a todos nesse serviço divino de palavra desse último domingo do mês de setembro. Rapidamente, esse ano passou, tá? Já estamos quase no fim do ano e foi tão rápido. E nós temos, amados, muitos motivos para olhar para o céu, olhar para Deus e agradecer. Agradecer muito a Deus por tudo que Ele tem feito por nós nesse período, né? Já estamos diante de mais um serviço divino de agradecimento, que será no próximo domingo. Mas não é mais um. Não pode. Essa é uma fala que não deve existir no nosso coração. Não é mais um serviço divino de agradecimento. É o serviço divino de agradecimento. É um serviço divino, amados, importantíssimo. Porque quantas bênçãos, quantas vezes, será que nós conseguimos medir? Será que nós conseguimos lembrar? Será que nós conseguimos contar, né? Quantas bênçãos Deus já derramou sobre nós? A palavra de hoje vai falar muito sobre isso, amados. Mas quando me preparava para essa palavra, e no caminho, vindo aqui para a igreja de Santo André, onde nós fazemos aqui a gravação desse serviço divino, eu vinha no caminho refletindo, pensando, né, e lembrando que eu, desde a minha infância, amados, desde a minha infância, primeiro Deus me abençoou muito, porque colocou, me fez nascer, né, numa família com pais, com meus pais, a minha avó materna, assim, que deram exemplos maravilhosos de fé para mim, que me ensinaram muito, muito cedo, com uma idade assim, desde pequeno, muito pequeno, a agradecer a Deus, a orar, a reconhecer e estar atento e prestar atenção e confiar em Deus, E desde criança, cada um sabe vai entender o que eu vou falar agora. Desde criança a gente já vive pequenos conflitos. Na escola, né? Muitos falam, o bullying, né? O mal está em toda parte, até nas crianças. E eu lembro que na escola enfrentei problemas, né? Com alguns alunos da escola, né? Que eram maldosos e sempre, amados, sempre quando eu tive que enfrentar algum conflito, já desde muito pequeno, eu sempre lembrei o que a minha mãe, minha avó, meu pai, minha família me ensinava: confie em Deus, ore a Deus, peça sempre ajuda a Deus. E sempre eu fiz assim. E eu senti muitas vezes, desde a minha infância, na adolescência, na minha vida profissional, como pai de família, em tudo na vida, eu me lembro muito bem de quantas vezes eu pedi ajuda a Deus e Ele me ajudou. Quantas madrugadas, às vezes, a gente tem que enfrentar de insônia, sem conseguir dormir, de preocupações, e Deus ajudou. Quantas vezes tivemos que enfrentar muita dor, a dor do luto, né? Ou uma enfermidade, e recorremos a Deus e como Ele ajudou. Então, amados, a palavra de hoje, ela fala de um momento também muito difícil, de uma guerra, de uma luta muito gravíssima que Abraão teve que enfrentar.
E todos nós temos que enfrentar nossas lutas, nossas guerras, principalmente a guerra mais, a qual nós mais temos que estar atentos, é a guerra espiritual, né? Eu comentava eu fiz uma pergunta para o evangelista Roberto na sacristia, antes de iniciar o serviço divino. Eu perguntei para ele, nessa guerra espiritual, quem é o nosso maior inimigo? Aí ele falou assim, é o diabo. Eu falei, olha, eu acho que não, hein? Eu acho que o nosso maior inimigo muitas vezes somos nós mesmos. Nós somos o nosso... Porque, amados, o diabo não tem o poder de nos impedir de estar com Deus e de entrar no reino dos céus e de alcançar a salvação. Ele não tem esse poder, mas nós temos de nos afastar de Deus, de perder a fé, de perder a confiança, de reconhecer o quanto Deus já fez por nós. Só nós temos esse poder. Ele pode influenciar, mas ele não tem esse poder. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, nessa guerra que nós temos que enfrentar. E a palavra de hoje, amados, ela tem como mensagem: somos agradecidos pelas bênçãos divinas? Será que nós somos? Será que nós pelo menos enxergamos ou reconhecemos o quanto Deus já fez por nós? É uma boa pergunta essa, amados. É uma pergunta muito importante. Muitas vezes vivemos, né, nesse ritmo de vida moderna, né, que a sociedade vive, que ao nosso redor, em busca só do que é o material, das bênçãos materiais. Existem também caminhos de fé que só valorizam isso, né, que são denominados como o evangelho da prosperidade. E só visam o que é o material, ou curas, o que é bom para a saúde do corpo, mas o espiritual muitas vezes fica em segundo plano, e isso não pode acontecer, amados, né? Então somos agradecidos pelas bênçãos divinas. Até agora eu falei só de ajudas, né, das nossas lutas, de alguns conflitos, ou das bênçãos que Deus fez na nossa vida material, no campo profissional, no campo afetivo. No campo afetivo, por exemplo, já quando jovem eu pedi a Deus que Deus me abençoasse com uma namorada, com uma esposa, com uma família, e Ele me abençoou. Eu até brinco com a minha mulher, eu falei, Deus me abençoou bastante, agora não sei se Ele abençoou você, quanto Ele me abençoou. Ela balança a cabeça, mas a gente brinca um pouco com isso, né? Eu falo que eu tive sorte no amor, mas ela não sei. Mas, amados, Deus abençoou a nós, a minha esposa, dando uma família, filhos, e assim, amados, tudo isso é motivo para nós agradecermos. Mas a maior bênção que Deus nos deu não é nada disso ainda. É a nossa filiação como filhos de Deus. Deus olhou para nós, não sei o que Ele viu de bom em mim, eu acho que Ele não viu nada, mas Ele decidiu que eu seria filho de Deus. Que o Espírito Santo viesse, tocasse meu coração, colocasse um pouquinho de fé, né, e o reconhecimento de que eu escolho, eu decido para ficar com Deus, para servir a Deus, mesmo com todas as falhas, para buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, amados, muitas vezes falhamos nessa decisão, hein? É uma decisão que nós temos que renovar ela a cada dia, quando acordamos. Os primeiros 15 minutos do nosso dia são decisivos e vão decidir como será todo o nosso dia. Porque é o momento em que nós oramos a Deus,
Pedimos a Deus que nos abençoe e queremos seguir tendo um dia abençoado por Deus, não é assim? Nós pedimos isso todos os dias, pedimos pela proteção divina, por tudo, mas a salvação em Cristo que Deus colocou diante de nós, né, é a maior bênção que nós temos. As promessas divinas são as maiores bênçãos. E o retorno de Cristo que nós aguardamos, o que está reservado para o povo de Deus, para nós que eu digo, não só da nossa igreja, mas o povo de Deus como um todo, de todas as igrejas cristãs, né? O que Deus tem reservado, que fala ali no livro de Apocalipse, no capítulo 22, amados, a partir do versículo 4, é algo maravilhoso, é o tabernáculo de Deus com os homens, é a Canaã celestial, é a Jerusalém celestial que desce do céu, como foi a visão do apóstolo João. Essa é a maior bênção, né? Mas nós nós vamos enfrentar algumas guerras, algumas batalhas para chegar lá. A palavra de hoje fala sobre isso, sobre Abraão, que teve que lutar contra 5 reis maldosos, né? O mal estava ali, gananciosos, né? Que foram até Sodoma, raptaram, aprisionaram Ló, o sobrinho de Abraão, e levaram ele com a sua mulher, sua família, seus servos, tudo que ele tinha de riqueza, e iam tirar a vida dele. E guerrearam contra o rei de Sodoma, né? Tinha ali esse personagem também, o rei de Sodoma. Então, no capítulo 14 de Gênesis, ele tem uma narrativa a respeito desse acontecimento. E esse acontecimento, amados, não está aqui na Sagrada Escritura por acaso. É muito importante. Ele traz uma lição, um ensinamento para nós, de como Deus abençoou Abraão, como Abraão confiou em Deus, como Abraão rejeitou os oferecimentos dos despojos, né, que Deus deu a vitória a Abraão sobre aqueles 5 reis maldosos daquela região, que foram gananciosos e queriam dominar os outros reinos. E Deus deu a vitória para Abraão e livrou Ló daquele fim tão terrível que ele ia ter, ele e toda a sua família, né? Que eles seriam mortos, e livrou eles. Então, essa narrativa fala que Abraão, quando ele soube que Sodoma havia sido invadido por guerra, por esses 5 reis, e eles tinham um exército muito grande, Abraão orou a Deus e juntou ali 314 homens nascidos na sua casa, na sua propriedade, eram servos, 314. Olha como Abraão já era abençoado ali, naquele momento, naquela atual circunstância. Pegou 314 dos mais fortes, orou a Deus e foi lá, né, nesse outro, guerrear contra esses 5 reis para libertar Ló, o seu sobrinho, filho do seu irmão. E Deus deu a vitória a ele. E ele derrotou junto com o rei de Sodoma, né? O rei de Sodoma foi aliado de Abraão, porque ele havia sido atacado, e derrotaram esses 5 reis. E voltaram vitoriosos. E Abraão trouxe de volta Ló, sua esposa, sua família, seus servos, e todos os pertences, ouro, tudo que Ló tinha. Recuperou tudo, trouxe tudo de volta, né? E aí, o que aconteceu? O rei de Sodoma
quando derrotou aqueles outros seus inimigos, como era normal de costume, ele pegou todos os despojos, todas as riquezas, ouro, joias, tudo que aqueles reis tinham, né? E trouxe, né? Os despojos daqueles que foram derrotados. E ofereceu para Abraão. E Abraão falou: eu não quero nada deles. Se os meus capitães, os meus servos quiserem, problema deles, né? Você pode dividir com eles, mas eu não quero nada, porque a minha vitória não veio da minha própria força, veio de Deus, a minha bênção está em Deus, né? E eu sou agradecido a Deus, e de tudo que eu tenho eu quero oferendar agora pela vitória que Deus me concedeu, 10%. E ele entregou a um sacerdote daquela época, que era o rei de Salém, que é Jerusalém, que depois acabou se tornando Jerusalém, a capital de Israel. Então, ali em Salém havia um rei chamado Melquisedeque, e esse rei ele era fiel e temente a Deus, e ele era sacerdote também, ele era rei e sacerdote, Melquisedeque. Então, Abraão foi até ele, e esse rei veio ao encontro de Abraão para abençoar Abraão, e Abraão, então, de tudo que ele possuía, deu 10%, deu um dízimo, como agradecimento a Deus, reconhecendo que toda a sua força, a sua benção, não partia dele, mas vinha de Deus. A vitória que ele teve era graças ao Altíssimo Deus, né? Ele não fez como o rei de Sodoma, como os outros reis que venciam as guerras, eles batiam no peito e se glorificavam a si mesmos, né? Achando que eram poderosos. Abraão não. Abraão falou: o poder não é meu, todo poder é de Deus, toda glória é de Deus. Isso já é um exemplo para nós, nessa palavra de hoje. Todas as nossas conquistas que nós temos na vida, em todos os campos da vida, no campo profissional, no campo sentimental, nos estudos, enfim, até mesmo no esporte. Eu acho assim, eu fico contente quando eu assisto esporte pela TV, e muitas vezes aqueles que conseguem atingir uma marca, né? Ou vitória, ou o jogador de futebol, quando faz um gol, ele levanta a mão para o céu e fala: a glória é dele, não é minha, né? Então, isso realmente é algo, amados, muito importante. Nós temos que observar isso na nossa vida. Foi isso que Abraão fez, ele foi um exemplo. Por isso que esse acontecimento é um exemplo para nós também. Então, e ele rejeitou as coisas do mundo, ele falou: não preciso disso, eu não quero nenhum despojo, não quero ouro, não quero prata, não quero nada. Deus já me dá tudo, e tudo que eu vou necessitar, Deus assim sempre me dará e abençoará. E esse era o reconhecimento de Abraão, né? Ele preferiu o agradecimento ao invés de riquezas materiais. Então, uma pergunta para nós: será que nós sabemos também reconhecer as bênçãos divinas? A bênção que Deus nos dá? Como foi dito, a filiação divina. O apóstolo maior, ele dá também um exemplo a cada serviço divino, amados irmãos, presencial, na comunidade. Nós temos 2 grandes motivos para agradecer, né? A ceia do Senhor, a Santa Ceia. No serviço de palavra não tem a Santa Ceia. Não é possível participar disso. A comunhão com Cristo, com a comunidade, com os irmãos. Na verdade, essa comunhão, amados, ela vai muito mais além do que nós imaginamos. A ceia do Senhor é um sacramento, amados, um ato grandiosíssimo. Nós temos
que ter a consciência que nesse momento nós temos plena comunhão com Cristo. É como se nós estivéssemos sentados ali na mesa da ceia do Senhor com os 12 apóstolos, os 12 discípulos, naquela quinta-feira, onde Cristo instituiu esse sacramento pela primeira vez. É como se nós estivéssemos juntos. É como não, é real. Nós estamos ali sentando naquela mesa, junto com todos eles, junto com a igreja que está no além já, e junto com muitos irmãos de fé, até de outras denominações religiosas, que têm esse reconhecimento e têm essa fé no coração. Porque a igreja de Cristo não pode estar dividida. A comunhão, ela vai muito mais além do que nós pensamos ou imaginamos. Então, a ceia do Senhor é algo essencial. É essencial também vivenciar. É lógico, amados, Deus sabe, aqueles que não têm condição de estar. Que cada um de nós possamos refletir sobre isso durante essa semana e fazer tudo o que for possível para estar no serviço divino do próximo domingo, com os corações agradecidos por tudo que Deus tem feito por nós, que possamos levar de coração, porque Abraão, ele entregou de coração, nem existia a lei do dízimo nessa época, não existia nenhuma indicação do dízimo, foi algo que veio do coração de Abraão. Ele falou, não, essa vitória não pertence a mim, pertence a Deus, é pela graça de Deus, por isso eu quero entregar o meu dízimo. Entregou tudo a Melquisedeque para a obra do Senhor. Que nós possamos, amados, refletir a respeito disso e ver que na humildade de Abraão é um exemplo de humildade para nós também. Amém. Gostaria que o nosso amado evangelista Roberto pudesse dar continuidade à palavra. Queridos irmãos e irmãs, quando a gente ouve o relato do querido primeiro pastor Cláudio acerca da luta que Abraão teve que ter para poder ser vitorioso e também agradecer a Deus, nós ficamos pensando assim, mas se Deus havia prometido a Abraão que ele iria para uma terra que ele mostraria, e por que Deus não facilitou as coisas então e tornou tudo mais tranquilo para que ele pudesse chegar a esse lugar e ali também mostrar o seu agradecimento a Deus? Porque durante a trajetória de Abraão, ele precisou passar por diversas nações e ele tinha que mostrar quem era o Deus dele. Porque as nações adjacentes eram nações pagãs, eram nações que não tinham Deus o Criador como Deus deles, que eram adeptos a outros deuses. E Abraão, e por intermédio de Abraão, Deus permitiu que Abraão pudesse mostrar quem era o verdadeiro Deus que tinha que ser adorado pelas outras nações, que tinha que ser reconhecido por outras nações.
E a vida de Abraão, durante essa trajetória, não foi fácil. Ele precisou passar por muitas lutas, por muitas circunstâncias, por muitas provações, né? Teve que até entregar a sua esposa naquele tempo, dizendo que era irmã dele, era uma meia-irmã, mas teve que entregar a esposa dizendo que era irmã dele, e levar o seu filho ao sacrifício, uma situação muito dura para ele. Por que que ele teve que passar por tudo isso? E depois vencer exércitos, né, que eram muito mais fortes, muito mais poderosos que o povo de Abraão, porque Abraão não tinha um exército, ele tinha homens, né, que eram batalhadores, que guerreavam durante essa trajetória, formou homens guerreiros, mas ele não tinha um exército poderoso para enfrentar nações. E como ele confiava em Deus, a confiança dele era em Deus, ele ia, né, na virtude de Deus, na bênção de Deus, para poder vencer. Porque Abraão tinha que mostrar para aqueles que estavam ao seu redor quem era o verdadeiro Deus que vencia as batalhas por ele. E na nossa vida, amados irmãos, tudo isso que está na Sagrada Escritura, tudo serve para exemplo para a nossa vida. Então, na nossa vida, muitas vezes parece que nós não temos força, parece que nós não vamos conseguir vencer as batalhas da vida, parece que somos fracos, parece que o mal é mais forte do que a nossa virtude como cristãos, como irmãos. Mas quando nós pensamos no dom do Espírito Santo que nós recebemos, na graça que Deus oferece para nós, a todo momento que nós buscamos a casa de Deus, quando nós pensamos no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo que Ele fez por cada um de nós, e que poderia ter ficado só no sacrifício, depois Ele poderia ter falado, bom, a minha parte eu fiz, agora vocês tomem um jeito na vida de vocês para poder buscar a salvação. Não. Nós somos ricamente abençoados e agraciados por Deus, que não desiste de nós, mesmo cometendo os nossos erros, nossas faltas, os nossos pecados, os nossos equívocos. Deus não desiste do seu povo. Deus nos ama. Somos a menina dos olhos de Deus. E quando nós olhamos para tudo isso, além da graça que Deus nos oferece para a nossa salvação, no nosso dia a dia, o que Ele nos dá? Não nos deixa passar necessidades, as nossas vestimentas duram mais, o nosso calçado dura mais, o nosso alimento alimenta nós e a nossa família, e até aqueles que nós também, com o coração agradecido, podemos dar um pouco daquilo que nós temos para aqueles que ainda que são menos favorecidos, né? Então, quanta bênção, quanta graça Deus oferece para cada um de nós, e como não agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele reserva para cada um de nós? Como nós não sermos agradecidos a Deus por tanto que Ele faz por cada um de nós, não é, amados irmãos? Isso nós precisamos pensar e repensar e agradecer cada vez mais ao amado Deus por tudo o que Ele tem feito por cada um de nós. Amém. Amados irmãos, o evangelista Roberto, ele falou algo importante também, que Deus usou Abraão, né? E Deus já tinha feito essa promessa para Abraão quando chamou Abraão. Um capítulo antes aqui mostra o chamado de Deus para Abraão. E Deus falou com Abraão e disse: sai daí desse lugar, da tua terra, desse lugar que você está, da tua parentela, e eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. E você será pai de uma nação. Você será o pai de uma grande nação, incontável como as estrelas no céu, como a areia do mar. E em ti, todas as famílias da terra, todas as pessoas serão abençoadas. E o propósito, o que é isso, amados? Deus ajuda ao próximo, não é? É o lema desse ano, né? Fazer o bem e ajudar ao próximo. Deus, através de Abraão, ele, como disse o evangelista, através
das bênçãos, das vitórias que Abraão teve, e também através do seu povo, dessa nação que veio de Abraão, Deus mostrou para as outras nações quem é o verdadeiro Deus. Tirou essas muitas pessoas, nós mesmos somos uma nação que era para sermos uma nação pagã. Mas nós fomos abençoados em aprender sobre o verdadeiro Deus, o Trino Deus, Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. Nós fomos abençoados e através deles o mundo conheceu o verdadeiro Deus. Todas as nações conheceram. Traçando um paralelo para a nossa vida de fé individual também. É assim. Nós queremos, amados, através de nós, que através de nós Deus possa mostrar para o nosso próximo, né? Quem é o verdadeiro Deus, quem é o verdadeiro Salvador, que é Cristo, e que nós possamos ser, amados, uma testemunha disso, uma testemunha viva, com a nossa vida. E assim vamos também ajudar ao próximo, assim como Deus ajudou todas as nações através de Abraão e através do seu povo, o povo do antigo pacto. Isso também é uma bênção muito grande de Deus, que nós possamos sempre ter isso em nossa consciência de fé, em nossa vida. É o que Deus espera de cada um de nós, que nós possamos sempre mostrar o agradecimento, que nós possamos mostrar às pessoas tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que Deus tem me abençoado, não é mérito meu, é a pura graça de Deus. Amém. Vamos, amados, nos unir na oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Amado Deus e bondoso Pai Celestial, te agradecemos agora, Senhor, por esse serviço divino de palavra. Agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos, que isso possa tocar o coração de todos os irmãos, que possa ser um alimento valioso para a fé de cada um deles. Mais uma vez rogamos, Pai, por todos os irmãos que não podem estar, que moram muito distante, ou que já não têm mais saúde ou forças para estar no serviço divino. Abençoa a cada um deles, Pai. E ajude também aos nossos irmãos que têm se afastado, ou aqueles que se acomodaram, Pai, que possam também fazer a boa luta da fé, percorrer a carreira da fé, que possam buscar. Abençoe a cada um, Pai, que possa ter forças para viver essa festa de agradecimento no próximo domingo. Assim abençoe e proteja todo o teu povo nos próximos dias, durante essa semana. E, Pai, também assim abençoe as oferendas que o teu povo traz à tua casa como agradecimento. E, Senhor, em curto tempo, manda logo o teu Filho nos buscar, aceita-nos por graça e misericórdia. Rogamos tudo isso em nome do teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a consoladora união do Espírito Santo esteja sempre com todos vós. Amém.
Amados, um abençoado domingo a todos, amados, e até sempre.